A realidade tende a ser decepcionante. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Atualmente é muito comum que socialistas defendam a concretização de suas ideias por meio de um socialismo democrático. Alguns exemplos mais famosos são Bernie Sanders, nos Estados Unidos, e o PSOL, no Brasil. O canal Spotnix tem até um vídeo no qual um sindicalista argumenta que devemos almejar um socialismo no qual haveria uma harmonia entre o Estado e o povo, utilizando para tal uma ampla democracia. Essas pessoas costumam admitir que a União Soviética era de fato uma ditadura totalitária abominável. Entretanto, apesar da ideia de um socialismo sem ditadura parecer uma novidade, ela já foi colocada em prática no passado. E justamente na União Soviética. Sim, aquela União Soviética foi uma democracia. Partindo desde o princípio, ainda durante a Guerra Civil que eclodiu com a Revolução de Outubro de 1917, Lenin tentou estabelecer o tal socialismo democrático, visto até então apenas como socialismo, dando poder aos sovietes para garantir a representatividade da massa trabalhadora. Lembrando que soviet, em russo, significa conselho. Porém, em 1918, a maioria dos sovietes não tinham bolcheviques como líderes. Aqui cabe lembrar que o Partido Operário Social Democrata Russo era dividido em duas facções principais, os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques defendiam uma transição gradual para o socialismo, enquanto os bolcheviques defendiam uma revolução para chegar ao mesmo objetivo. Como a maioria dos líderes eleitos nos sovietes não eram bolcheviques, a revolução estava sob ameaça. Por isso, Lenin fechou todos os sovietes municipais sob o controle do Exército Vermelho, a facção sob seu controle durante a Guerra Civil. Após essa contextualização, vamos à parte democrática daquela nação que ali nascia. Conforme o Exército Vermelho ia garantindo seu território e sua vitória na Guerra Civil, Lenin estabeleceu um regime no qual o voto era secreto, indireto e distrital, herdando o mecanismo dos sovietes então estabelecidos. Dessa forma, existiam sovietes em aldeias e vilas que elegiam representantes para os sovietes municipais. Esses sovietes locais elegiam os representantes para os sovietes regionais, que elegiam representantes para os provinciais, que então elegiam para os sovietes da República Constituinte e que, por fim, eram responsáveis pela eleição dos representantes para o Soviete Supremo, o mais alto na escala hierárquica. Qualquer um poderia subir ao poder, e se um soviete achasse que seu representante não estava fazendo bom trabalho, poderia simplesmente impeachá-lo e eleger outra pessoa em seu lugar. Em teoria, os sovietes tinham autonomia sobre as suas jurisdições. Eles podiam utilizar recursos do governo como bem entendessem e até se autogovernar. A única exigência era que não entrassem em conflito com os interesses da nação. O problema é que nem sempre o Soviete Supremo se reunia, e nesse caso, quem ficava no comando era o secretário-geral do partido. Aí já viu, né? Por um acaso, os interesses da nação passaram a ser as vontades do secretário-geral. Mas apesar disso, havia uma democracia, certo? Mais ou menos. Havia casos em que um eleitor, ao perguntar ao funcionário eleitoral sobre candidatos elegíveis, recebia como resposta um vasto leque de um único nome. Sim, só havia uma pessoa em quem votar. Isso acontecia porque quem concorria às eleições era escolhido previamente pelo Comitê Central do partido. Com isso, o camarada escolhia se iria votar contra ou a favor daquele candidato. Porém, havia um limite de candidatos do Partido Comunista da União Soviética, que sucedeu o Partido Operário, que poderiam concorrer em cada eleição, o que fez com que houvesse um grande número de candidatos independentes, sem partido algum, que não significava, é claro, que eles não estivessem alinhados com o partidão. Porém, em 1936, um conhecido homem de bigode, esbelto e imponente, implantou aquela que seria tida como a Constituição mais democrática que se poderia imaginar, com amplas garantias aos direitos humanos mais básicos. Emil Ludwig, um jornalista nascido na atual Polônia, entrevistou Joseph Stalin e escreveu uma biografia a respeito do estadista denominada Stalin, deixando em anexo a Constituição Soviética de 1936 no livro. Para se ter uma ideia do nível desse código de leis,
pode-se nele ler o seguinte artigo, abre aspas, artigo 125. De acordo com os interesses dos trabalhadores e a fim de reforçar o sistema socialista, a lei garante a todo cidadão liberdade de palavra, liberdade de imprensa, liberdade de assembleia ou reunião, liberdade de passeatas e demonstrações. Essas liberdades são asseguradas por meio das facilidades que se lhes concede, pondo à disposição dos trabalhadores e de suas organizações tipografias, materiais de impressão, edifícios públicos, ruas, meios de condução e etc. para o exercício desses direitos. Fecha aspas. Ademais, tal Constituição, ainda que previsse a posse dos meios e utensílios de produção, artigo 4º, garantia ao cidadão o direito à propriedade particular proveniente dos frutos de trabalho, assim como o pleno direito à herança, artigo 10º, ou seja, estava liberado ser socialista de iPhone. Mas voltando ao tema, o capítulo 11 delibera sobre o novo sistema eleitoral que entraria em vigor, sendo que o artigo 134 estabelece o sufrágio direto e universal, este que é reafirmado no artigo 135. O artigo 141 diz que os candidatos são nomeados pelas organizações proletárias, sindicatos, cooperativas, organizações estudantis e etc. E o artigo 142 estabelece que qualquer candidato poderia ser destituído de seu cargo de acordo com a decisão da maioria de seus eleitores. Enquanto os socialistas da época exaltavam a gloriosa Constituição e a superioridade do mundo socialista frente ao capitalismo excludente, seus críticos alegaram que o sistema de voto direto para todos os cargos não chegou a alterar a alta cúpula do poder. Não só isso, mas pouco depois da implementação dessa Constituição tiveram início os expurgos, no qual tanto simples camponeses quanto altos oficiais do Exército Vermelho foram perseguidos com a ocorrência de prisões e execuções arbitrárias. Tal ato quebrou praticamente todos os artigos do capítulo 10 da dita Constituição, o capítulo que rege acerca dos direitos e deveres do cidadão. E, mesmo após isso tudo, o camarada Stalin continuou no poder por mais longos 17 anos. A Constituição dava amplos direitos à população, mas um pedaço de papel não impunha um fuzil AK. Por conta disso, se diz que essa Constituição não concedia direitos, mas sim servia apenas como uma forma de propaganda do Stalin. Não é à toa que se atribui a ele a frase: "O eleitor pouco importa, quem conta os votos é quem realmente importa". Em 1938, o Soviético Supremo passou por mudanças no poder legislativo da União Soviética. Lembrando que o camarada Stalin continuava lá, firme e forte. Era dividido em duas câmaras eleitas para mandatos de 4 anos. O Soviético da União, com um deputado para cada 300 mil habitantes e mais 791, todos eleitos por sufrágio universal, e o Soviético das Nacionalidades, composto de 625 a 750 deputados, representando as repúblicas federadas, repúblicas autônomas, distritos nacionais e regiões autônomas. O Soviético Supremo era eleito por eleições diretas e com sufrágio universal, como determinava a Constituição, mas seus candidatos eram apenas aqueles que já estavam bem consolidados no meio. Aqui cabe mencionar também o Poder Judiciário, composto pelo Tribunal do Povo e pelo Supremo Tribunal. O papel do Judiciário Soviético não era exatamente o de julgar se uma pessoa era culpada de um crime ou não, mas sim o de instruir a população por meio do julgamento dos acusados, apresentando os crimes cometidos pelo réu e as provas desses crimes. Os advogados de defesa eram forçados a reconhecer a culpa de seus clientes. A Constituição de 1936, em seu artigo 111, estabelecia que o réu teria direito de se defender, mas os julgamentos dos opositores de Stalin durante o expurgo mostram que não era bem assim. Com a morte de Stalin, a política soviética perdeu seu caráter personalista e o poder passou a ser exercido de fato pelo Soviético Supremo ou pelo Politburo. Entretanto, a KGB, famosa agência de inteligência soviética, foi incorporada ao partido e suas operações foram intensificadas, com redes de informantes sendo espalhadas ainda mais por toda a União Soviética. Todos os membros do Soviético Supremo já tinham um bom histórico e eram raposas velhas no partido. Essas raposas velhas elegiam um líder para governar toda a União. Entretanto,
No meio de tantas intrigas políticas, chegou um momento em que o presidente do Soviete Supremo também era o secretário-geral do Partido Comunista, e mais tarde, os dois cargos foram unidos em um só, dando origem ao presidente da União Soviética. Toda a estrutura política era rígida, os altos cargos influenciavam direta e indiretamente nas instâncias inferiores. As eleições eram tidas como incontestáveis por representarem a vontade popular. E se hoje em dia os funcionários públicos de setores burocráticos já têm fama de fazerem o mínimo esforço possível, imagina naquela época em que não havia informação descentralizada e distribuída. As eleições de 1989 foram as últimas da União Soviética, que via seu poder se esfacelando com o Muro de Berlim. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev, então presidente da União Soviética, durante uma cerimônia televisionada para todo o mundo, anunciou o fim da União Soviética e renunciou ao cargo. Com isso, chegou ao fim um Estado que, no papel, seria o suprassumo da humanidade, uma nação onde não haveria exploração do trabalho alheio e onde todos cumpririam sua parte não para obter algo em troca, mas pelo bem comum. Mas era um Estado que, na prática, era marcado pelo totalitarismo, pela opressão, pelo genocídio, pela lavagem cerebral e doutrinação, intriga e perseguição. Diversos outros estados pelo mundo tentaram manter o legado soviético. Vietnã, por exemplo, mantém um sistema político similar. Cuba também foi inspirada pela Constituição Soviética de 1936, que vigorava na época da Revolução Cubana. Todos esses regimes adotam características democráticas e fazem as pessoas acreditarem que democracia e respaldo popular são incontestáveis, que se a maioria da população votou, então tem-se legitimidade para realizar qualquer ato, por mais vil que seja. Faz-se a população acreditar que a participação no poder é algo bom e legítimo, impedindo as pessoas de perceber que o que é ilegítimo de verdade é justamente o poder estatal, aquele que lhes tolhe o livre-arbítrio, e não um governo sem aprovação popular. Mesmo porque a aprovação popular pode ser manipulada, seja através de fraudes eleitorais, vide a frase de Stalin, seja pela manipulação psicológica das pessoas. Um Estado continua sendo ilegítimo por justamente alienar o ser humano de sua liberdade, seu direito humano mais básico. Por mais que os integrantes do Estado sejam representantes do povo, desde o grande latifundiário da soja até o mais popular sindicalista, e que eles digam que vão te respeitar, escrevendo uma Constituição maravilhosa e fazendo um juramento alegando que vão cumpri-la, no final são eles que detêm o poder. São eles que controlam a moeda e as armas. E você, mero indivíduo, deve obedecê-los. Do contrário, você sabe o que o aguarda. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Martin Blanc, revisado por Paulo Almeida e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!